Bom, novamente eu sou Isabel Lisboa e falar sobre o feminismo como uma posição contrária é sempre muito controverso, muito polêmico, porque parece que quando eu me posiciono contra o feminismo, eu estou sendo contra a mulher. O feminismo, ele arrogou para si o argumento de que só o feminismo, ou pelo menos o feminismo só ele se propõe a cuidar, a proteger a sanidade mental da mulher, a integridade física da mulher, e não é possível, não somente que eles se propuseram, não somente que o movimento feminista se propôs a... Não somente que o movimento feminismo se propôs a defender e cuidar da mulher, como não há como fazer isso fora do feminismo. E com essa palestra de hoje eu pretendo mostrar aqui que não somente é possível proteger e cuidar da mulher fora do feminismo, como também que o feminismo não é o objetivo ou o foco do feminismo proteger e cuidar da mulher, assim como ele arroga fazer, tá bom? E o nome da palestra é Feminismo Anticristão em Sua Essência. Então, como o título diz, eu pretendo fazer um apanhado histórico desde o início da chamada Primeira Onda e um pouco antes, lá na época do protofeminismo, e vou explicar para vocês um pouquinho das principais ideias propostas pelas principais pensadoras de cada época. Então, começamos aqui no protofeminismo. O protofeminismo, assim chamado, porque ele ainda não teve tanto efeito, não deu tanto espaço na sociedade, a coisa não se espalhou tal como na primeira onda do feminismo. Então ele é chamado protofeminismo, porque veio antes da primeira onda, né? Há divergências sobre quando começou esse tal protofeminismo. Existe um livro chamado Cidade das Mulheres, que foi escrito como uma resposta à Cidade dos Homens, de Santo Agostinho. Mas realmente não teve tanto respaldo ali na sociedade, então eu vou utilizar o argumento da Ana Campagnolo, que foi a maior parte da palestra baseada no livro dela, Feminismo, Perversão e Subversão, que é de que o protofeminismo surge com a Mary Wollstonecraft, nascida em 1759 e falecida em 1797. A Mary escreveu a reivindicação dos direitos da mulher em 1792, então ali quando a Revolução Francesa estava no seu boom, né? A Revolução Francesa foi em 1789, 3 anos depois, Mary escreveu a reivindicação dos direitos da mulher. E em 1791, a Olympe de Gouges, não sei como é que pronuncia, ela é francesa, e lembrando que a Mary é inglesa, então ela escreveu lá na Inglaterra, a Olympe é francesa e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E ambas tiveram as mesmas influências, né? O iluminismo e lá os pensadores da Revolução Francesa. O feminismo, a sua primeira onda, principalmente, digamos assim, que o feminismo hoje, ele critica muito o cristianismo, mas desconsidera que o protofeminismo e a primeira onda só chegou onde chegou porque nasceu dentro da igreja. Só teve espaço de manifestação dentro da igreja. A Mary, inclusive, começa no seu livro, Reivindicação dos Direitos da Mulher, com um prefácio dedicado ao bispo de Alton, lá na Inglaterra, e ela agradece pelas ideias defendidas por ele, porque a Mary ela participou do movimento abolicionista que foi em 1787, que reuniu 22 clérigos. Foi ali onde ela tinha alguma chance de expressão. Então, é curioso que, desde o protofeminismo, o único lugar em que a mulher teve a oportunidade de se expressar, se manifestar, foi dentro da igreja. E a prova disso é que a Olympe de Gouges foi morta a mando de Robespierre e dos jacobinos da Revolução Francesa. Ela publicou lá sua reivindicação dos direitos das mulheres na França, e nesse livro ela critica a Revolução Francesa, ou melhor, os revolucionários, alegando que os revolucionários não são revolucionários o suficiente por excluírem as mulheres nas suas pautas. Então é o seguinte, né, se os revolucionários defendem a liberdade, então que sejamos todos livres, incluindo as mulheres. Assim pensava Olympe, e os revolucionários não gostaram muito, ao pregar a liberdade, igualdade, fraternidade ou morte, né, eles acabaram mandando
a Olympe de Gouges para a guilhotina. A obra da Mary Wollstonecraft consiste em, lembrando que a igreja, na Inglaterra, a igreja anglicana, a igreja protestante. A obra da Mary consiste, basicamente, no seu livro, em criticar a educação infantilizada recebida pelas mulheres. De que modo? Ela faz uma crítica às chamadas mulheres dos 700. Hoje a gente vê o feminismo falando que as mulheres são oprimidas. Mas no livro da Mary Wollstonecraft, ela vai escrever que as mulheres não eram oprimidas, as mulheres eram protegidas, ou melhor, super protegidas. Ela vai explicar como é que funcionava a dinâmica da sociedade, a relação entre homem e mulher, e ela fala que as mulheres são idolatradas, e que o problema está justamente nisso, que elas recebem uma educação muito infantilizada, são pouco cobradas, somente os homens crescem intelectualmente. Então ela diz que, em resumo, se a gente puder resumir numa frase, essas dondocas estão sendo muito mimadas. Precisamos fazer com que elas estudem tanto quanto os homens, trabalhem tanto quanto os homens, e é isso que ela vai propor no seu livro. Lembrando que essa crítica ela faz às mulheres de classe média alta. Inclusive, ela faz um elogio às mulheres mais pobres, porque trabalham, né? Tem que, enfim, cuidar da agricultura. Em todos os períodos da história, as mulheres pobres são as que mais trabalham. As mulheres vão reduzindo a carga de trabalho à medida que vai crescendo a classe social. Porque quando melhora a situação, a mulher não precisa trabalhar. Porque não trabalhar é o ideal. Mas a gente vai chegar para isso mais para frente. E daí ela vai criticar as mulheres de 700, onde eu falei aqui. Também vai falar da questão da condição jurídica da mulher, porque quando acontecia o matrimônio, a identidade civil da mulher ela era dissolvida e ficava em nome do esposo, né? Então ela vai defender que a mulher tenha lá a sua identidade civil após o matrimônio também. Vai falar sobre a questão dos direitos humanos, os ideais republicanos, ela defende a república. E, curiosamente, também a Mary, ela não nega que homens e mulheres são diferentes. Ela diz que homens têm suas particularidades, mulheres também têm suas particularidades, que homens e mulheres têm deveres diferentes. E defende que as mulheres cuidem dos seus lares, mas que também possam ter a possibilidade de trabalhar. Até aí, eu pessoalmente, que sou católica, lendo, concordei com muita coisa da Mary. Porque parece realmente que, de início, as coisas são bem intencionadas. Tá, daí ela vai falar sobre a questão de serem pouco estimuladas, pouco cobradas. Porque, de fato, no seu livro, ela fala que as mulheres elas estavam somente se preocupando com a beleza, com conquistar um bom partido e se casar. Então, as mulheres estudavam somente o suficiente para serem instruídas para poder serem um bom partido. Esse era o maior objetivo das mulheres. Ela vai criticar as mulheres que estavam querendo somente se importar com isso, com a beleza, com a aparência, com o sapato, com roupa. E aí é que vem a questão de não ser tão bem intencionada assim, ou melhor, de não ser tão alinhada à visão cristã da sociedade. O que a Mary vai dizer? Até hoje, esse é um forte elemento desagregador da causa feminista. Muitas mulheres proletárias que trabalharam dura e incansavelmente desejariam ter a vida da mulher burguesa, sustentada pelo marido e cercada de conforto e poucas responsabilidades. Já as mulheres burguesas tiram de algum lugar a sensação de que deveriam fazer de suas vidas algo mais produtivo, ingressando no mercado de trabalho. Obviamente, não no mesmo trabalho das mulheres proletárias. E ambas têm em mente a remuneração e a condição de aposentadoria, que algum dia lhes permita parar de trabalhar e ficar em casa para aproveitar a vida, exatamente como já faziam as mulheres de 700, sustentadas pelos pais ou pelo marido, antes de inventarem o feminismo. Qual que é o problema da visão da Mary sobre o trabalho? Tanto da Mary quanto da Olympe, e das feministas da segunda onda, que eu vou falar mais para frente. É que elas entendem o trabalho como um direito, como se fosse algo positivo. Só que o trabalho, ninguém trabalha porque quer. Sejamos francos aqui. Por que vocês trabalham? Precisam de dinheiro, sustentar a casa. E desde o início da sociedade, o trabalho foi visto dessa forma. Não é à toa que quando a gente fala que a mulher vai parir, ela está em trabalho de parto. Porque o próprio termo, que vem do latim, está relacionado à dor, ao sofrimento. Não é à toa também, né, que nas Sagradas Escrituras, e eu vou falar sobre as Sagradas Escrituras aqui, não é à toa que nas Sagradas Escrituras a punição do Senhor a Adão e Eva foi de que eles teriam que trabalhar para ter o seu próprio sustento.
E algumas observações também sobre o trabalho. E o que aconteceu ao longo da história é o seguinte: os homens sempre trabalharam e passaram pelas piores situações de trabalho, né? Exemplo, os mineradores que tinham que entrar em minas super fundas e a 100, 200 metros, correndo o risco de acontecer uma explosão e perder a vida. Enfim, trabalhos que realmente eles iam trabalhar e não sabiam se retornavam. Daí a gente teve a época das grandes navegações, os homens entravam nos navios e não sabiam se iam retornar. Entravam nos navios, não sabiam se iam retornar. Né? Se a gente for na Idade Média, as cruzadas, enfim, ao longo de toda a história da humanidade, o trabalho sempre foi relacionado a risco de vida. Na colonização americana, por exemplo, muitos chineses migraram para os Estados Unidos para buscar melhores condições de vida. E entre esses chineses, se as mulheres quisessem ir, elas poderiam ter ido. Mas entre esses chineses, eram 100 homens para cada uma mulher. Então, 100 homens a cada uma mulher migravam da China para os Estados Unidos buscando melhores condições de vida. Como é que funciona essa migração? O homem vai primeiro, garante sustento e vem a família em seguida. Porque a noção de esforço, de colocar a vida em risco, sempre esteve atrelada ao papel do homem. Já na Virgínia, no início da colonização americana, a proporção era de 7 homens para cada uma mulher. O Martin Van Creveld, que escreveu Sexo Privilegiado, ele vai fazer um estudo sobre várias sociedades ao longo da história da humanidade, onde ele faz uma análise da quantidade de mulheres que havia naquela sociedade. E ele conclui o seguinte, que quanto melhor as condições financeiras, quanto melhor o conforto que aquela sociedade conseguiu propor, maior é o número de mulheres. As condições melhoram, a condição fica mais propícia para a existência da mulher. Até porque as mulheres têm um corpo, uma estrutura óssea, enfim, mais frágil do que dos homens. Então, quanto piores são as situações de sobrevivência, as mulheres são as primeiras a morrer. Então, em resumo, a quantidade de mulheres na sociedade é diretamente proporcional à quantidade de conforto proporcionado pelo trabalho dos homens. Quanto mais mulheres, mais chance de sobrevivência naquela sociedade. A Mary também vai defender o casamento monogâmico e dizer que é louvável o casamento. E ela entende também a importância do casamento para a proteção econômica, social da mulher e dos filhos. Inclusive, ela fala que a variação poligâmica é uma degradação física que destrói toda a virtude doméstica. Ela se casou com William Golding, que foi um anarquista, inclusive ele escreveu um livro contra o matrimônio, mas se casaram. Né? Ela engravidou e se casaram. Daí, quando questionaram por que eles casaram, já que ele escreveu um livro contra o matrimônio, ele disse, porque preciso garantir a vida dela e do filho. Então, curiosamente, eles criticavam o casamento, mas foram os primeiros a usufruir e entender qual que é o objetivo do casamento, que no fim das contas é proteger a mulher. E isso vai contra-argumentar com o posicionamento das feministas de segunda onda sobre o casamento. Mais para frente, sigamos. No seu livro, ela também criticava a promiscuidade e a libertinagem. Dizia que as mulheres elas deviam guiar a humanidade no sentido de buscar as virtudes. Porque quando as mulheres estão degradadas, como ela acreditava que estavam as mulheres dos 700, porque só pensavam em futilidades, elas também acabam seduzindo os homens e os homens não conseguem viver a virtude da castidade. Então, Mary, lembremos que como ela precisava se manifestar dentro da igreja cristã, ela defendia esses valores aí. Mas aí vamos ao ponto de convergência entre Mary e o feminismo contemporâneo. E aí que entra o ponto da minha palestra, né? Que o feminismo ele é anticristão em sua essência, ou seja, desde a sua origem. Ela vai defender a educação universal e mista. Porque o que a Mary dizia? Ora, homens e mulheres têm comportamentos diferentes. Mas isso é natural? Mary vai dizer, não é natural. Isso é uma imposição de sociedade por conta da criação. Então percebem que esse discurso se assemelha muito ao que Leonardo Bloom explicou sobre ideologia de gênero e a crença de que mulher não nasce mulher. Ela entendia que homens e mulheres tinham particularidades, mas ela acreditava que as mulheres só se comportavam como se comportavam por conta da educação. Então, o que ela vai propor? A educação universal, a educação mista. Até então, as escolas não eram mistas, eram de meninos e meninas. E ela diz que se homens e mulheres receberem a mesma educação, homens e mulheres passarão a ter os mesmos interesses.
Pergunta, se a gente for no YouTube hoje, façam essa experiência, e entrar num vídeo de maquiagem, qual que vai ser o maior público desse vídeo? Homens ou mulheres? Se a gente for num vídeo de decoração ou de moda, qual que vai ser o maior público desse vídeo? Agora, se a gente for um vídeo de como montar um motor hidráulico, qual vai ser o maior público? Geralmente homens. Que a gente vai falar sobre... Geralmente homens, a gente vai falar sobre isso também. A crença de que predisposições de homens e mulheres não são naturais, mas são influenciadas pela educação. Então, a Mary, ela vai plantar ali a sementinha, o germe da ideologia de gênero que a gente conhece hoje. Surgiu aí em 1792. Como iluminista, o terceiro erro da Mary é o seguinte, ela acreditava que tudo se resolveria por meio da razão. Tudo se resolveria por meio de uma educação de qualidade. É como se, para Mary, quanto mais instruída aquela sociedade, mais virtuosa aquela sociedade vai ser. Isso não é verdade, né? A gente vê que crimes continuam acontecendo em países desenvolvidos, crimes bárbaros. Na Inglaterra, por exemplo, o aborto é liberado. Então, assim, instrução não quer dizer virtude. Nunca quis. E Mary, ela dizia que ela desacreditava a educação dos pais e ela propunha, além da educação mista, que a educação fosse pública. Ou seja, que as crianças saíssem das casas dos pais para serem ensinadas pelo Estado. Porque ela dizia que os pais eram incapazes. Ora, mas se os pais eram incapazes, quem é que ensinava no Estado? Ela se esqueceu disso, né? Eram as mesmas pessoas. Ela criticava a educação... Ela também criticava a educação pública. Ela dizia que a educação pública tinha seus problemas, dizia que era um meio, às vezes, que acabava pervertendo a mente da criança, mas ainda assim ela defendia. Mas por que ela defendia ainda assim, ainda entendendo que a educação pública era ruim? Porque ela entendia que somente na educação pública, ou seja, afastados dos pais, é que seria mais fácil de ensinar o pensamento que ela acreditava ser o correto. Qual que era? O racionalismo filosófico, derivado do iluminismo. Então, seria muito mais difícil, né, que os pais ensinassem suas crianças. E por que Mary queria que as crianças aprendessem isso? Porque ela queria uma mudança na estrutura social, uma mudança na estrutura da sociedade. Então, esse é o maior ponto de convergência entre Mary e as feministas que a gente conhece hoje. Tá? O feminismo dessa época, tanto do proto-feminismo, que vai falar sobre os direitos civis das mulheres, quanto da primeira onda, fala muito sobre os direitos civis, né? Como se esse fosse o foco. Só que, de um lado, a gente tem a Mary, por exemplo, que propõe que as mulheres vão ao trabalho, mas, de outro lado, a gente tem, por exemplo, a Alexandra Kollontai, que foi uma feminista socialista na União Soviética, que defendia que as mulheres deviam ficar em casa mesmo. Ela dizia, cansativo, é degradante, é desgastante para a mulher ficar na rua. As mulheres vão conseguir revolucionar a sociedade de casa mesmo. Então, por que ambas são consideradas feministas, se essa é a pauta central do feminismo? Ora, porque as duas vão concordar em uma coisa, que elas querem revolucionar a sociedade. Esse sempre foi o foco do feminismo em todas as ondas. Então, aqui, o eu da Wollstonecraft e de seus contemporâneos, né, do pessoal da Revolução Francesa, que eram derivados do iluminismo, é que cultivavam uma espécie de esperança desmedida no progresso e na universalização da instrução. Acreditava que a ciência, a liberdade política e a democratização do ensino poderiam resolver os problemas sociais e encaminhar a humanidade para uma era harmônica e mais feliz. E neste aspecto, a Mary era tão revolucionária quanto qualquer outro. E agora é o mito da educação mista, né? Por que não é positiva a educação mista? Em todos os tempos, a educação tinha fins de instrução com objetivos muito claros. Se a gente for para a Roma Antiga, por exemplo, me fugiu o nome. A cidade da Esparta. Em Esparta, que tinha um objetivo unicamente militarista, né? Assim, o militarismo na Esparta era muito desenvolvido. A educação tinha um fim militar. Então, ao que estava atrelado a ideia de educação? Ao que estava atrelado? A dar a vida. Então, se a gente for para a Idade Média, a instrução, a educação, ela acontecia como ofício. Marceneiros, artesãos. Era para isso que as pessoas iam aprender aquele assunto. Para poder, o quê? Trazer sustento para o lar. Para poder trabalhar, de novo voltando, esforço, trabalho, sacrifício.
Então, a educação, ela nunca foi um direito, como Mary vai propor, e as feministas também. Ela foi um dever, era necessário. Alexandre o Grande, por exemplo, ele estudou com grandes filósofos. Para quê? Para que ele governasse a sociedade e, se necessário fosse, desse sua vida para isso. Então, o erro, tanto da Mary quanto das contemporâneas dela, foi defender a educação, o trabalho. O erro, na verdade, é não saber diferenciar trabalho e dever. Direito e dever, desculpa. Outra coisa curiosa é que, até a inserção das meninas na educação, a educação sempre foi muito rigorosa. Não sei se eu tirei aqui. Pronto, tem aqui uma citação de como é que funcionava a educação na Grécia e na Roma antiga. Na Grécia e na Roma, os líderes dos jovens, que eram ou escravos ou libertos, faziam amplo uso da vara para enfiar o conhecimento na cabeça dos tutelados. Na arte antiga, o açoite se tornou a marca registrada do mestre. Na Inglaterra medieval, os escolares, chamados de potros indomados, eram igualmente surrados. Depois de experimentar na pele esse tipo de disciplina, Erasmo escreveu um livro sobre a necessidade de aboli-la. Entre os judeus, as surras também eram frequentes no cheder, o quarto, o local em que o rabino realmente aplicava o provérbio: açoite poupado, filho estragado. Filho e não criança, como se costuma traduzir, pois as meninas sequer frequentavam o cheder. Em todos os tipos de escola, os meninos eram com frequência privados de comida, degradados e espancados. Também eram maltratados pelos mais velhos, que agiam com a permissão das autoridades. Voltando a Esparta, esqueci de comentar, se vocês assistirem aquele filme 300 no início, vai falar como é que funcionava os treinamentos que eles recebiam lá nas escolas de instrução lá que eles recebiam. Era privação de sono, privação de comida, ficava no frio, ficava no quente. Para quê? Para que ele fortalecesse o corpo e o caráter e conseguisse passar por situações difíceis e, bom, a guerra, né? Então, nesse sentido, ser educado, já que naquela época era a educação recebida, era um livramento. Eu, pessoalmente, não iria fazer questão de passar vários dias no frio, na fome, enfim. Então, a gente percebe que as mulheres não foram oprimidas ao longo da história, as mulheres foram protegidas, privilegiadas. Quando, finalmente, no século XX, os centros resolveram igualar o grau de dificuldade. Só uma coisa, daí começaram a inserir as meninas, né, permitir que as meninas... não permitir, na verdade. À medida que as meninas passaram a fazer parte das escolas, foram criadas instituições de ensino para meninas e tudo mais, o rigor, antes usual, passou a diminuir. Então, se hoje a gente não apanhou na escola, é por conta da inserção das meninas nas escolas. Mas por que isso? Porque eles entendiam que o mesmo tratamento que os meninos recebiam, as meninas não deveriam receber. Se isso não for proteção, eu não sei o que é. Daí chegamos ao século XX, né, que graças à segunda onda, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, defendeu com unhas e dentes a educação mista. Então, as meninas passaram a fazer parte das universidades junto com os meninos e elas tinham interesses onde a maior parte das mulheres tinha interesses, humanidades, saúde. Normalmente, se a gente vê isso aqui na UFES mesmo, normalmente as preferências das mulheres são mais voltadas para isso. E daí as universidades começaram a facilitar a entrada para essas mulheres. E elas, não somente isso, elas começaram, então, a reclamar que tarefas como cuidar da casa, fiar, passar roupa, não tinha ferro nessa época, né? Mas essas atividades ligadas ao lar, elas deveriam contar também como atividade acadêmica, para que elas pudessem pontuar mais e ter notas melhores. Isso começou a acontecer durante uma época. Só que daí também começaram a reivindicar, porque disseram que estavam sendo discriminadas por esse tratamento mais fácil. Então, no século XX, os centros de ensino resolveram igualar o grau de dificuldade independentemente do sexo. E o que aconteceu? As meninas começaram a abandonar os cursos. Em 1916, os homens eram 93% dos formados em cursos científicos. E em 1928, menos de 1% das mulheres escolhia esse mesmo curso. Eu recomendo aos senhores um documentário chamado Paradoxo da Igualdade, que se passa na Noruega. E a Noruega é considerada um dos países onde a igualdade chegou ao seu máximo.
Uma mulher consegue ser caminhoneira, e um homem consegue ser bailarino se ele quiser, sem enfrentar nenhum tipo de grande preconceito. Daí fizeram um estudo lá na Noruega para contabilizar qual que é a preferência das mulheres e dos homens nesse país, em que tudo há um acesso fácil para qualquer opção que você deseja seguir na sua vida. Ou seja, se, como Mary dizia, é a educação que faz com que as mulheres tenham os interesses que elas têm e que os homens tenham os interesses que eles têm, mudar a educação vai mudar o resultado, certo? Errado. Se a gente for olhar o que aconteceu na Noruega, majoritariamente, eu não tenho aqui o dado, mas eu acredito que chega perto de 90% das mulheres escolhem cursos ligados à humanas e à saúde, ou seja, mais ainda do que acontece em países em desenvolvimento, como por exemplo aqui. E que, na verdade, ele também concluiu que as mulheres só escolhem cargos ligados às ciências, ligados às exatas, para fins financeiros. Então, elas fazem essas escolhas quanto menos desenvolvido é aquele país. Quanto mais desenvolvido é aquele país, ou seja, melhor a condição de vida, ela pode ser livre, olha a liberdade aí, para escolher exatamente o que ela escolhia 200 anos antes. Meninos e meninas têm desenvolvimentos diferentes, né? Vocês que, enfim, todos nós já passamos pela escola, e se a gente for parem para pensar, normalmente, na sala de aula, quem que eram os melhores alunos? Meninos ou meninas? Eu falo por mim, assim, inclusive, modéstia à parte, sempre fui uma boa aluna. Normalmente, os melhores alunos eram meninas. Por quê? Porque as meninas, elas têm um desenvolvimento mais precoce. Elas desenvolvem mais rápido que os meninos se desenvolvem já aí depois da puberdade, na sua pré-adolescência. E o que isso gera no ambiente estudantil? Uma rixa, um desentendimento. Porque meninas, elas têm interesse. Normalmente, as meninas preferem aulas mais silenciosas. Tá aqui, amigo. Normalmente, as meninas preferem aulas mais silenciosas, atividades em grupo, uma competitividade menor. Normalmente, meninos escolhem atividades que envolvem mais atividades físicas, exercícios. A competitividade é estimulada, eles gostam disso. Então, como equilibrar isso dentro da sala de aula? Uma consequência que a gente viu é que, na verdade, os meninos que têm essas preferências, eles acabam sendo minados, ceifados desde a sua mais tenra idade dentro da escola, por gostarem de barulho, simplesmente. Então, o que acontece, na verdade, é que estão tentando fazer os meninos virarem meninas, gostarem de aulas mais silenciosas. Talvez, só talvez, haja um interesse por trás disso aí. Em 2014, foi feita uma pesquisa e 90% das escolas que apresentaram o melhor desempenho na Inglaterra eram single-sex, eram escolas que não eram mistas. Essas escolas continuam existindo até hoje, mas, infelizmente, uma quantidade muito menor, justamente por conta da pressão que os movimentos feministas colocaram, contrários à existência. Aqui no Brasil, o mais antigo colégio single-sex é o Colégio São Bento, e no ranking nacional ele ficou em 4º do Enem, ou seja, a maior índice de aprovação. Tudo bem que Enem não é uma grande referência, mas é o que temos. Ficou em 4º lugar entre as escolas a nível nacional. Considero que isso seja algo grandioso. Voltando à questão, né? Analisando atualmente, a educação mista modificou as preferências dos sexos? Mulheres gostam menos agora de moda, maquiagem, decoração do que antes? Será que, recebendo a mesma educação que os meninos recebem, a gente está deixando de gostar das mesmas coisas? E aí a gente tem alguns dados aqui. As mulheres gastam, em média, R$ 300.059,196 em sua aparência durante a vida. Essa é uma média. Isso inclui cosméticos, cortes de cabelo, manicure, roupas, academia, etc., segundo um estudo que foi publicado na revista Super Interessante. E foi feito um outro estudo com 810 mulheres de várias classes sociais no Brasil, e foi verificado que a maior parte dos gastos das mulheres são com roupas e calçados, 60%, 60,9%, ou produtos de cabelo, que já vão aí em 45,9%. Um terço das pacientes que procuram cirurgias estéticas alegam que procuram isso para tirar selfies mais bonitas. Eu não trouxe para cá, mas a cirurgia de queixo
para tirar selfie. É um dos tipos de cirurgias que mais são feitas atualmente. O Brazilian Butt, né, a cirurgia de bumbum, também uma das que mais são feitas. Então a gente vê que a indústria de cosmética é uma indústria assim, que tem crescido muito no Brasil e no mundo. Então, pelo contrário, né, as mulheres continuam gostando das mesmas coisas, e talvez até mais após a educação mista. Em resumo, Mary comete 2 equívocos. Equívoco primeiro, a ideia de que a educação universal traria o homem para uma vida de virtude cristã. Não foi o que aconteceu. Segundo, a crença de que as diferenças intrínsecas entre homens e mulheres poderiam ser igualadas por meio da educação mista, como eu disse. E ao defender tais teses, mesmo a protofeminista Mary Wollstonecraft mostra-se contrária ao pensamento cristão sobre a educação entre homens e mulheres. E agora, a primeira onda do feminismo, né? A coisa começou a esquentar em 1830. O feminismo passou um tempo meio apagado, né? Depois da Mary e da Olympia. Olympia foi morta, Mary depois parou. Enfim, morreu, né? E veio a primeira onda em 1830. O feminismo ressurge juntamente, de novo, com o movimento anti-escravagista. Lembrando que Mary foi um movimento abolicionista junto com 22 clérigos, né? Novamente aqui, a primeira onda do feminismo atrelada a uma pauta mais conservadora, que é do movimento anti-escravagista. Elas surgem. Só que interessante é o seguinte, é que as feministas da primeira onda, elas defendiam, né, o anti-escravagismo, o abolicionismo, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas elas não encontravam esse mesmo apoio dentre os abolicionistas. Os abolicionistas, eles não queriam que elas manifestassem as suas pautas de feminismo nas reuniões que eles faziam. Então, elas participavam das reuniões abolicionistas, elas iam para lá, se manifestavam a favor, mas quando elas começavam a falar sobre pautas feministas, eles diziam, melhor separar aqui que a gente não quer que vocês falem nesse assunto aqui, não. E aí, novamente, o que aconteceu? Elas queriam organizar uma reunião para tratar de temas que elas queriam reivindicar, sempre reivindicando. E onde é que elas encontraram espaço para se organizar? Uma igreja. Em Seneca Falls, tá, nos Estados Unidos, uma igreja protestante. Em 1848, foi organizado um evento. Foi o único lugar onde elas conseguiram se reunir. E nesse evento elas reivindicaram o direito ao voto. Note-se que as feministas que mais reivindicavam o direito ao voto eram as mais extremas, as mais radicais. Boa parte das mulheres que estavam nessa reunião, inclusive a maioria, foi contra o voto. Por quê? Porque quando surgiu o voto nos Estados Unidos... O que foi? Quando surgiu o voto nos Estados Unidos, foi através da Revolução Americana, né, com a Inglaterra. Então teve guerra e tudo mais. Então uma consequência desse esforço dos homens de morrerem por isso foi que eles tivessem direito ao voto. Então o voto lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, sempre esteve atrelado ao sentido de dar a vida pela pátria. Só tinha direito ao voto aquele que estivesse disposto, porque o direito sempre vem atrelado a um dever, que estivesse disposto a dar a vida por aqueles ideais, pela pátria, no caso. Então, por que as mulheres não votavam? Porque as mulheres não iam para as guerras. O voto era familiar. O homem da casa representava a família. Então, novamente, aí o feminismo ele confunde a noção de direito. Tá? O evento parecia inofensivo. Voltando, elas reivindicaram o direito ao voto, embora não foi a maioria que reivindicou lá na reunião. A educação mista, igualitária. Ao trabalho, direito ao trabalho, já falei sobre isso. Direitos conjugais e patrimoniais, a questão dos direitos civis da mulher, dela ter uma identidade civil. A maternidade voluntária, que também já é uma raiz aí do movimento abortista, né? As reformas da saúde e na vestimenta. O evento parecia inofensivo, então a igreja não refreou. Só que logo, deixa eu ver se eu tirei aqui algumas citações, de algumas feministas da época, elas escreveram sobre a crença delas em relação ao cristianismo. Os grandes nomes, Elizabeth Stanton, Lucretia Mott, Susan Anthony,
Harold Taylor e Alexandra Kollontai, que eu já falei sobre ela aqui. E nessa época também começou a surgir as duas vertentes do feminismo, feminismo liberal e feminismo socialista. O feminismo socialista vai surgir com Alexandra Kollontai e feminismo liberal com todas as outras. E a Carolyn McCulley escreveu que, misturado aquelas reformas sociais necessárias, estava um desafio para o cristianismo, o governo da igreja, o ensino bíblico e o culto público. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio, entre outros. Então, já na primeira onda do feminismo, a gente já fala sobre destruição de conceito de pecado e de Deus. Eu percebo, eu que já participei de alguns movimentos de direita e tudo mais, uns 3 anos atrás, existe dentre os conservadores uma ideia de que a primeira onda foi positiva, né? Eles defendem as sufragistas, é delas que eu estou falando aqui. Mas não, desde o início elas já eram anticristãs. Elas só não expressavam com tanta clareza isso, porque o único lugar que elas tinham para se manifestar era dentro das igrejas. Tá? E a Elizabeth Stanton vai escrever o seguinte: começou com a reforma do casamento e do sufrágio, e então migrou para a religião. Stanton desenvolveu suas crenças ateístas enquanto ainda era jovem. Escreveu: assim, depois de muitos meses de peregrinação no estonteante labirinto intelectual de a queda do homem, pecado original, depravação total, ira de Deus, triunfo de Satanás, a crucificação, a expiação, a salvação pela fé, eu encontrei a saída da escuridão para a luz da verdade. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais, baseadas em fatos científicos, e proporcionalmente, à medida que olhava para todas as coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz dia após dia. Vejo como um dos piores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido. Então vejo os títulos dos livros que ela escreveu, que ela leu, desculpem, e bom, já era notório o quanto ela era anticristã e ela fez parte, era uma das mais radicais do movimento de primeira onda. Então, um resumo da primeira onda. Já tinha lá sua manifestação contrária aos ensinamentos cristãos, certo? Ocorreu o surgimento da primeira clínica abortista com Margaret Sanger, que eu vou falar daqui a pouco. O voto concedido por líderes conservadores. Sim, o voto nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, ele não foi uma conquista do movimento feminista, foi uma concessão de um parlamentar conservador nos Estados Unidos. Ele que colocou essa questão em pauta. Ele via que tinha lá umas mulheres querendo, embora nem todas as mulheres, e mesmo assim, quando aconteceu essa concessão do voto feminino, eu não vou me lembrar o nome do estado que aconteceu nos Estados Unidos, só passaram-se ainda 30 anos depois para ser aprovado em outro, ou seja, as próprias mulheres não faziam questão. Mesmo quando foi aprovada a possibilidade do voto, as mulheres não iam votar, porque não era uma pauta interessante para elas, porque elas entendiam que o voto estava atrelado a dar a vida pela pátria, e elas não estavam dispostas a isso. Tá? A questão do trabalho visto como direito, quando na verdade era uma consequência das necessidades do século XX. A depreciação da vida doméstica já acontecia aí, já tinham tratados e reivindicações falando do quanto a vida doméstica era opressora e tudo mais. E só mais uma coisa, voltando ao trabalho, é que o movimento feminista também disse que foi graças a ele que as mulheres foram para o mercado de trabalho. Mas o que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial, certo? O que aconteceu? Os homens foram para as guerras, morreram muitos. Então, a economia precisava continuar funcionando. O que fazer? Procurar quem estava lá no país ainda. Quem sobrou? As mulheres e crianças também. Então, as mulheres iam para as fábricas porque havia necessidade de gente, não tinha homens. Elas precisavam ir para as fábricas. Não foi uma conquista do feminismo, porque as mulheres não queriam trabalhar se elas pudessem. Tanto é que após a Primeira Guerra, após o retorno desses homens, somente 20% das mulheres quiseram continuar trabalhando. Ainda assim, muitas delas trabalhavam menos horas por dia. Né? Porque na época da Primeira Guerra, quando elas iam para as fábricas, elas trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, era muito excruciante. E aí chegava em casa ainda, cuidava das crianças. Foi justamente nessa época que surgiram as creches que ficavam próximas às fábricas, né, para
realmente guardar as crianças enquanto elas estavam trabalhando. Então, o processo da mulher entrar no mercado de trabalho foi uma consequência, primeiro, da necessidade na Primeira Guerra, certo? Não tinha gente. Segundo, à medida que foram feitos avanços tecnológicos, foi se tornando possível que o trabalho fosse menos desgastante. Hoje é possível ser uma secretária, é possível exercer atividades que não demandam o esforço físico que demandava naquela época. É por isso que hoje há tantas mulheres no mercado de trabalho. É por isso que aí começaram a surgir as mulheres no mercado de trabalho. É porque começaram a surgir trabalhos que exigiam menos esforço. Então as mulheres puderam ir para o mercado de trabalho. Por que não surgiu o feminismo lá na época da Esparta? Por que elas não quiseram ir para as guerras? Por que elas só reivindicaram quando era possível ir para o mercado de trabalho? Elas depreciavam as escolas single sex, né, como eu disse, e o mito do trabalho feminino como, o mito do trabalho feminino como crescimento econômico. Essa é uma questão interessante. É que muitas vezes a gente pensa que quando a mulher vai trabalhar, casal, homem e mulher, certo? O homem trabalha e a mulher vai trabalhar. Eles acreditam muitas vezes que isso está trazendo um retorno financeiro maior do que se ela estivesse em casa. Daí a Phyllis Schlafly e a Suzanne Venker, no livro Outro Lado do Feminismo, elas fazem um estudo em que elas analisam o que acontece de fato quando as mulheres vão trabalhar. Além do índice de divórcio ser maior entre casais onde as mulheres trabalham, não há tanta diferença econômica. Porque o que acontece, homens que são casados e têm as suas mulheres em casa, que não trabalham, ou que exercem atividades de meio período, por exemplo, mas que não estão todo dia fora de casa, eles tendem, estatisticamente, a desenvolverem atividades mais lucrativas. Então, normalmente, eu acredito, isso é muito evidente, que o homem que tem a mulher em casa, a mulher que não trabalha, ele vai ser muito mais bem cuidado. Tanto ele vai cuidar da mulher, trazendo dinheiro para casa e sustento, quanto ele vai ser bem cuidado por toda a questão de alimentação, organização do lar e tudo mais. Eu trabalho no momento porque eu preciso, mas se eu pudesse, ficaria em casa, sem nenhum tipo de problema. Mas então, e aí percebeu-se então que é um mito isso, que muitas vezes a diferença financeira, de retorno financeiro entre homens e mulheres, entre casais onde os dois trabalham, é a mesma coisa do que casais em que só o homem trabalha. E aí chegamos a Margaret Sanger, minha feminista favorita. Ela é de 1879 a 1966, tá? E ela foi uma visionária do mal. Ela é da época, ali, contemporânea, das feministas da primeira onda. Só que os ideais que a Margaret vai defender são totalmente revolucionários. E nem as mais feministas da primeira onda defendiam. O que ela vai falar? Sobre aborto, sobre divórcio, sobre contracepção. Na época que as feministas ainda estavam falando sobre direitos civis. Então ela realmente foi uma visionária. Ela foi talvez a primeira feminista a falar sobre aborto. Seu pensamento filosófico ali que a inspirou foi o anarquismo, o iluminismo e o humanismo. Ela que inventou o termo controle de nascimentos. E quem foi a Mary Wollstonecraft? Desculpem. Quem foi a Margaret Sanger? Ela começou a publicar numa revista. E nessa revista, ela é casada, tinha 3 filhos. Daí ela entrou na universidade e começou a frequentar meios que defendiam justamente essas ideias, anarquismo, iluminismo, humanismo, e se enveredou por esse meio. Começou a publicar numa revista, e daí nessa revista ela publicou artigos onde ela defendia a eugenia com toda a clareza. O que é eugenia? É a crença de que existem, na verdade, a seleção natural levada para o seu máximo. É a crença de que existe seleção natural trazida como uma experiência social, de verdade. Então, o que ela vai defender? Que matem os deficientes, os doentes, os esquálidos, os idosos, os negros. Por que eu coloquei Margaret Sanger, racista, abortista e eugenista? Porque ela realmente acreditava que os negros eram os grupos mais desprezíveis e precisavam ser massacrados, precisavam ser destruídos, precisavam deixar de existir pelo bem da espécie, para que a humanidade fosse pura.
Não sei se vocês conhecem esse discurso, mas quem é que defendia uma população pura? Uma raça ariana pura? Lembra alguém? Hitler. Margaret Sanger. Hitler leu a Margaret Sanger e isso o inspirou. Uma das motivações principais de Margaret Sanger, evidenciada durante toda a sua vida, foi a obsessão por uma espécie de retorno à seleção natural dos habitantes dos bairros pobres, que, devido à sua natureza animal, reproduzem-se como coelhos e logo poderiam ultrapassar os limites de seus bairros ou de seus territórios e contaminar, então, os melhores elementos da sociedade com doenças e genes inferiores. E essa é a frase que, quando eu li, logo me marcou muito. O fato de uma pessoa defender isso, e o fato de uma pessoa defender isso publicamente, e o fato de terem pessoas que fazem parte do mesmo movimento que ela e acreditam que estão protegendo a população negra, realmente me chocou. O ato mais piedoso que pode realizar a uma família numerosa por um de seus filhos é matá-lo. Ela defendia que os pais matassem os próprios filhos, que é o aborto, né? O aborto não é nada mais do que isso. Os serviços de maternidade para as mulheres dos bairros miseráveis são prejudiciais para a sociedade e para a raça. A caridade não faz senão prolongar a miséria dos inaptos. Nenhuma mulher e nenhum homem terá direito de ser pai ou mãe sem uma licença de procriação. Ela queria que os pais tivessem uma licença de procriação. Posso ter filho? Estado. Papai, Estado. Posso ter filho? Pode. Então tem. Se for branco, pode. Se for preto, não. Então, curiosamente, a Margaret Sanger vai instalar a sua clínica, a sua primeira clínica abortista, no Brooklyn, um dos bairros mais pobres dos Estados Unidos, onde a maior parte é a população negra, e não por acaso, 80% das clínicas que estão instaladas nos Estados Unidos estão instaladas em bairros de população negra ou hispânica. Ela foi a fundadora da Planned Parenthood, que é simplesmente a maior organização abortista da América Latina. Pra vocês terem uma noção, hoje nos Estados Unidos mais negros morrem de aborto do que a soma de AIDS, acidentes de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Mais negros morrem de aborto, ou seja, as clínicas estão sendo instaladas em bairros pobres de mulheres negras e elas estão abortando. Ela defendia isso nos seus livros, mas quando ela levava a clínica para aquele lugar, ela fazia realmente uma cultura de ensino ali naquele meio, dizendo o seguinte: olha, mulheres negras, vocês têm liberdade com o seu próprio corpo. Você não quer ter filho, não tem problema, aborte. Você tem direito de ser livre. Você tem direito a escolher. Então, ela instaura lá a clínica abortista, dizendo que está defendendo a liberdade das mulheres, mas, na verdade, ela quer que os negros sejam exterminados. E ela conseguiu. Ela conseguiu. Um bebê negro americano hoje tem 3,75 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. A clínica investiu, não por acaso, mais de 30 milhões de dólares na candidatura da Hillary Clinton. Então, a Planned Parenthood sempre esteve atrelada aos democratas, que seriam equivalentes à esquerda, né, aqui no Brasil. E, anualmente, são feitas 429 mil abortos por mulheres negras. Não estou falando de todos os abortos dos Estados Unidos. Só entre a população negra, nos Estados Unidos, 429 mil. No Brasil, morrem hoje perto de 70 mil. Então, quer dizer, a gente tem aí quase 6 vezes a quantidade de mortes que acontece no Brasil só de negros que morrem nos Estados Unidos por conta dessas clínicas de aborto. Isso é um número absurdo. Isso é maior do que o nazismo. Isso é maior do que, quase que maior do que o comunismo. Quanto de crianças que estão sendo assassinadas defendendo uma ideologia que se propõe a proteger eles, né? E aí a pergunta mais interessante: defesa do aborto. A quem que serve o aborto? Serve a mulher negra? Serve às famílias negras? A Margaret Sanger, detalhe, ela recebeu vários financiamentos para suas pesquisas, né, na universidade onde ela estava, de fundações como Fundações Ford, Rockefeller. E o que eram essas fundações? O que são essas fundações, né? São fundações que são derivadas do Ford inicial, o Ford, criador da marca Ford, ganhou muito dinheiro, e aí seus descendentes, com muito dinheiro também, não satisfeitos com o crescimento demográfico dos países subdesenvolvidos, nós, enfim, todo o hemisfério norte,
hemisfério sul do mundo. Ele disse o seguinte, ó, tem muita gente nascendo nos países pobres e pouca gente nascendo nos países ricos. Precisamos frear esse crescimento demográfico nos países pobres. Como é que a gente vai fazer isso? Daí, houve o relatório Kissinger, escrito em 1974, que dizia que é fundamental para qualquer estratégia efetiva chegar a um compromisso mundial político e popular para a estabilização da população. Os Estados Unidos deverão alentar os dirigentes dos países em vias de desenvolvimento a avançar o planejamento familiar. Então, hoje, a gente ouve falar sobre planejamento familiar como se ele fosse algo benéfico, né? Estamos aqui pensando que para a nossa sociedade, estamos pensando no desenvolvimento financeiro desse país. Mas se a gente for ver o que é que tinha nesses escritos, a gente vê quais são as reais intenções. Então, com todo esse financiamento, as conferências começaram a pulular, começaram a acontecer. Conferências internacionais de Bucareste, em 1974, no México, em 1984, o ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em Cairo, em 1994, em Pequim, em 1995. O que é que diziam nessas conferências? Exatamente isso, a defesa do planejamento familiar. Como? Através de métodos contraceptivos e incentivo da pauta abortista. E aí, o Dr. Wetzel, não sei como é que escreve isso aqui, a mando do comandante do Hitler, que era conhecido como o terror lá dos judeus, ele pediu para o Dr. Wetzel publicar um documento que falasse como os alemães deveriam atingir a Rússia, destruir, na verdade, a sociedade russa. Daí o Dr. Wetzel escreveu o seguinte: se deve inculcar a população russa por todos os meios de propaganda, em particular pela imprensa, o rádio, o cinema, os panfletos, folhetos e conferências, que um grande número de filhos não representa senão uma carga pesada. Há que insistir nos gastos que os filhos ocasionam, nas boas coisas que se poderiam ter com o dinheiro que se gasta com eles. Poder-se mesmo aludir aos perigos que podem representar os partos para a saúde da mulher. Olha só. Ao mesmo tempo, deve-se estabelecer uma propaganda ampla e poderosa em favor dos produtos anticoncepcionais. Deve-se criar uma indústria apropriada. A lei não castigará o aborto. Os métodos devem recomendar, igualmente, a esterilização voluntária. Quem é que defende o aborto? Quem é que defende a esterilização? Quem é que defende os métodos contraceptivos? As feministas. O feminismo está servindo a quem? As mulheres? Então, se a gente puder resumir a primeira onda, seria basicamente isso, né? A questão do trabalho, o início ali da ideologia de gênero e a Margaret Sanger, que foi realmente uma visionária que, embora fosse contemporânea da primeira onda, ela se enquadraria mais ali na segunda onda. E chegamos à segunda onda, que ocorreu na década de 60, né? A chamada contracultura, movimentos hippies e tudo mais. E a pensadora que eu quero falar mais aqui é Simone de Beauvoir, que foi uma pensadora francesa, muito famosa, né? E ela via o corpo como um fardo. Ela entendia que o corpo humano, feminino, era um fardo pela questão da puberdade, da menstruação, da gestação, da velhice. E que as mulheres, por conta disso, elas eram oprimidas pelo corpo que tinham, enquanto que os homens eram opressores pelo corpo que têm. E uma das frases dela é a seguinte: ela começa o seu livro O Segundo Sexo fazendo uma reclamação, ela está reclamando a Bíblia. A virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo. Pela primeira vez na história da humanidade, a mãe ajoelha-se diante do filho, reconhece livremente a própria inferioridade. Quer dizer, ela está criticando o fato de Nossa Senhora se curvar ao seu filho, que é Deus mesmo. Como se ela estivesse dizendo que ali as mulheres estão sendo subjugadas, oprimidas, a ter de se curvar a uma criança. Só que ela esquece que, diariamente, milhões de católicos todos os dias se ajoelham diante de Nossa Senhora. Escolher servir e ser protegida, e planejar ser uma geradora de família, é uma escolha que não deveria existir. Escreveu Vivian Gornick no The Daily Irene, jornal da University of Illinois, em 25 de abril de 1981. Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, casal 20, casal, né, que dentro do feminismo é o casalzinho preferido ali. O que eles defendiam? Eles foram defensores da pedofilia. Eles seduziam adolescentes. O que é desonestidade?
houve um caso de pedofilia, de abuso infantil, e eles defenderam abertamente a favor da pessoa que cometeu o abuso. Inclusive, o próprio... Vai ter espaço para pergunta no final, então, por favor, silêncio, tá? Eles seduziam adolescentes e abusavam delas. Como é que funcionava? A Simone de Beauvoir, ela se propõe ser uma pensadora revolucionária, contra a opressão dos homens, mas ela viveu um relacionamento, se você olha de fora, é muito bonito, porque era um relacionamento aberto, né? Eles eram contra... Como é que funcionava lá o modus operandi do casal, né? Ambos eram professores e chegavam geralmente eram judias, tá? Foram mais de 20 meninas que foram abusadas pelo casal. E o que acontecia? Ela ia ser tutelada e eles chegavam para os pais e diziam, olha, era uma menina muito inteligente, uma família geralmente era pobre e de fora, né? Chegava na França e, em busca de condições melhores, chegavam para os pais e diziam, olha, ela é uma menina muito inteligente, tem tudo para ser uma grande intelectual, vamos aqui tutelar, vamos cuidar dela, protegê-la e guiá-la no meio intelectual. Quando, na verdade, o que acontecia era vários abusos. Muitas vezes as meninas eram seduzidas, há vários casos de meninas que tinham menores de 18 anos, que eram seduzidas geralmente eram seduzidas pela Simone de Beauvoir, porque o Sartre tinha um problema, eu não tenho uma foto dele aqui, mas se vocês pesquisarem rapidinho, vocês vão ver que beleza ele não tinha. Então ele não tinha como conquistar as mulheres, o que ele fazia? Mandava a Simone seduzia a mulher, trazia a mulher, ele ficava com ela, e passava por um processo de pressão psicológica tremendo. Qual foi a consequência? 2 cometeram suicídio. Uma realizou 4 abortos. E outra sofreu de crise nervosa. Os 2 não se casaram, porque eles não queriam ceder à pressão da opressão social, patriarcal, que impõe um casamento monogâmico, porque eles acreditavam na liberdade e no amor livre, mas após 50 anos de relacionamento juntos, a Simone, na maior parte das vezes, foi fiel a ele, embora o relacionamento fosse aberto. Quando ele morreu, para quem foi o dinheiro? Para a amante. Eles não tiveram a mesma inteligência da Mary Wollstonecraft e do Godwin lá no século XVIII, e eles não se casaram. Terminou que a Simone ficou sem o dinheiro do esposo, né, já que passou 50 anos ao lado dele. Quem foi que usufruiu? A amante. Mais uma vez, o casamento protege a mulher. E como eles negaram, a Simone ficou ali desprotegida. E aí, a segunda onda, o resumo, é a defesa do aborto como se fosse uma liberdade da mulher. Certo? Eu trouxe aqui a Margaret Sanger justamente porque a história dela em si já refuta a ideia de aborto como liberdade. Ela não queria a liberdade das mulheres negras, ela queria a morte delas. Né? Porque lembre-se que, além da possibilidade, tem 50% de chance de nascer menino ou menina. Então, no fim das contas, ela queria a morte de toda a população negra, mulheres e homens. Havia uma desvalorização, um repúdio ao casamento, o casamento como forma de opressão. Mas, como eu falei, o casamento ele funciona como proteção da mulher. Acabar com a distinção dos sexos, feminilizando o homem e masculinizando a mulher. A defesa do divórcio também é muito interessante, porque na segunda onda, o divórcio ele é vendido como uma grande conquista. Uma grande conquista para a sociedade, o divórcio. Mulheres, vocês vão ser mais felizes se divorciando dos seus maridos. Poxa, você aturar aquele cara 20, 30, 40 anos, cara chato, né? Pudesse livrar dele, é um livramento, uma liberdade. Né? Mas daí, o que é feito? A Phyllis Clefairt e a Susan Venker vão fazer uma pesquisa das mulheres que divorciam e percebem que boa parte delas não estão ali felizes depois desse resultado. Então, a ideia de vender o divórcio como sinônimo de felicidade não funcionou. Hoje as mulheres estão se divorciando, mas não quer dizer que elas estão mais felizes do que antes, quando elas não se divorciavam. Mas, fazendo um comentário aqui, pessoal, qual que é o erro nisso aí? Qual que é o erro em vender o divórcio como uma grande vitória? É que não há um entendimento de como funciona o relacionamento. O relacionamento não são só flores. O relacionamento, um amor sincero ali,
envolve sacrifício, envolve realmente abrir mão do próprio orgulho pelo outro. E isso sendo recíproco, isso sendo mútuo, certo? Então, o que não há no movimento das feministas de segunda onda e de terceira onda, contemporâneas, é justamente a falta de entendimento de como funciona o amor, ou é doação. Essa ideia que é vendida de que o amor próprio, se ame do jeito que você é. Não, você não tem que se amar do jeito que você é. Você tem que buscar se aprimorar, buscar crescer como pessoa. E buscar crescer o outro que você ama também. Se você ama o seu filho, você não quer que ele melhore? Que amor é esse que você permite que ele tenha todos os seus vícios crescidos ali? Isso não é amor. Isso é ódio, isso é desprezo, talvez. Então, uma grande característica também da segunda onda é quando elas começam a mostrar quem de fato são, é a rejeição de Deus. A terceira onda, uma grande marca ali foi na época na década de 70 e 80, a Judith Butler é o grande nome dessa parte, mas eu não queria me ater muito à terceira onda, justamente porque o Leonardo Bloom falou aqui sobre a ideologia de gênero e as falácias desse pensamento. Então eu trouxe aqui só algumas, deixa eu ver se eu trouxe aqui algumas citações. Pronto. Terceira onda. A Lucy Irigaray vai dizer: a mulher não tem sexo. E agora? Feminismo não era sobre a mulher? Estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. A Júlia Kristeva, que é justamente aquilo que o Leonardo Bloom falou, né? A ideia de vender a existência da mulher é útil enquanto funciona. Mas, na verdade, elas não acreditam nisso. Na verdade, elas acreditam que não existe mulher. Para Judith Butler, é impossível o feminismo falar em nome de todas as mulheres, pois o próprio conceito de mulher foi desconstruído. Existe uma hierarquia de gêneros. Propõe a libertação da tirania da biologia, ou seja, um ataque à maternidade. A Judith Butler vai falar sobre isso. Libertem-se da biologia. Libertem-se do seu próprio corpo. Na verdade, o que a gente pode notar é que há no movimento feminista da terceira onda é um ódio a si mesmas. É um ódio das mulheres por elas mesmas, porque a mulher é também o seu corpo. A mulher tem a possibilidade, que é um grande dom de Deus, de gerar um filho. E no momento que ela odeia isso, que ela odeia a sua condição biológica, ela está odiando a si mesma. Então, o movimento que pretende dialogar a defesa e o cuidado das mulheres promove também o ódio a si próprias. Não tem como isso combinar, né? Propõe a libertação da educação sexual nas escolas. Isso aqui é muito interessante, né? A proposição da educação sexual nas escolas. Na terceira onda isso cresceu muito, e isso, infelizmente, tem acontecido na Europa, grandemente. Recentemente, na Alemanha, o filho, a criança de 6 anos, estava assistindo uma aula de educação sexual na escola e ele desmaiou. Na sala de aula, 6 crianças desmaiaram. E daí ele não quis mais participar, assistir às aulas, e ele saiu da sala. Só que sair da sala é uma contravenção terrível na Alemanha, e o pai foi preso por conta disso. Porque o filho saiu da sala de aula, não teve capacidade, de assistir, ele não teve estômago de assistir aquilo, naquelas aulas de educação sexual, e o pai foi preso. Isso tem acontecido frequentemente na Europa, e a coisa está começando a surgir aqui também. O que a gente pode concluir? Que todas as feministas, voltando ao tema da palestra, né, que o feminismo é anticristão, que todas as feministas, em todos os tempos, tinham as mesmas características. Elas vieram de famílias desestruturadas, e pelo fato de elas virem de famílias desestruturadas, elas não sabiam, não entendiam como funciona uma família que não é desestruturada, uma família estruturada. E o fato delas terem passado por isso, que é uma pena, uma lástima, eu realmente fico triste por quem passou. Eu tive a sorte e o presente de Deus de ser criada numa família estruturada, uma família que me deu valores e princípios e tudo mais. É que o erro dela é que ela pega essa amostra dela e leva para a sociedade. Então, se eu passei por esse problema aqui, todos passam. Todas elas cometeram esse erro. Todas elas viveram relacionamentos doentios com homens. A Mary Wollstonecraft, por exemplo, embora falasse da questão do matrimônio, o cara que casou com ela separou dela depois do filho, daí casou com uma outra mulher, já estava casado com ela, e ela era tão obcecada por esse homem que ela saiu, viajou de navio com o bebê no colo, passou meses no navio para ir atrás desse homem. E ela escrevia cartas desesperada por ele.
Ela se propunha ser empoderada, utilizando o termo contemporâneo, mas ela era desesperada pelo homem que a engravidou. A Simone de Beauvoir, do mesmo jeito. Há um livro que fala sobre isso, sobre a relação, chama relação íntima. Não estou me lembrando do nome do livro, que fala sobre a relação entre a Simone de Beauvoir e o Sartre. E o que acontecia com eles? Foi desvendado depois várias cartas que a Simone de Beauvoir mandava para ele, que ela realmente mostrava que tinha ciúme. Então, de fora, eles defendiam um relacionamento aberto, mas quando você chegava mais intimamente, você via que aquele relacionamento aberto não funcionava para Simone de Beauvoir. E todos os movimentos se utilizaram da igreja para suas ideologias, ou se utilizaram da igreja para difundir suas ideologias na primeira onda, no proto-feminismo, e mesmo na segunda onda, no início, ou repudiavam completamente, que é o caso da terceira onda, né, que aí já fala realmente de Deus com uma perspectiva totalmente deprimente. Cosmovisão cristã. As mulheres jamais foram tão valorizadas quanto no cristianismo. O valor do matrimônio, que eu já falei, né, no sentido de proteger a mulher e a criança. A real submissão. Como é que funciona a submissão na visão cristã? Não é simplesmente a mulher ser submissa ao homem, no sentido de fazer tudo que o homem manda e vai ser uma espécie de escrava dele. Não é assim que funciona. A mulher vai ser submissa àquele homem que está disposto a dar a vida por ela. Então, a mulher para ser submissa, o homem tem que estar disposto a dar a vida por ela. O que é maior, qual bem maior do que a sua própria vida? Então, se o homem está disposto a dar a vida, ser submissa a ele não é algo tão grandioso se comparado a dar a vida. Tá? Então, é uma doação mútua, como eu disse, é assim que funciona o relacionamento. O valor do matrimônio, a valorização da mulher em todos os tempos da cristandade. Mesmo na época da Idade Média, por exemplo, na época das grandes navegações, os homens iam lá para os navios, passavam meses, anos, depois retornavam. O que eles faziam quando eles voltavam? Eles iam escrever canções, eles iam escrever poemas sobre a beleza da mulher. Então, mesmo quando eles passavam por situações de dar a própria vida para trazer sustento para a própria casa, ainda assim havia aquela valorização da mulher no lirismo também. As grandes santas e as grandes mulheres de todas as épocas, a Hildegard von Bingen, que foi uma santa que foi musicista, foi compositora, foi teóloga, é doutora da igreja, ela teve diversas áreas de atividade, foi médica, foi filósofa. A Isabel de Castela, que é minha santa de devoção, a rainha Isabel de Portugal, né? Ela dominou ali durante anos Portugal e é considerada a matrona de Portugal, fez Portugal chegar onde chegou na época das grandes navegações, e foi uma mulher. A Joana d'Arc, a Santa Joana d'Arc, lá na França, tudo que ela se propôs a fazer. Então, a gente vê que ao longo de toda a história houve a existência de mulheres grandiosas e quando elas queriam, elas podiam exercer atividades que tipicamente as mulheres não exerciam, se elas quisessem, certo? Bom, eu concluo aqui a palestra. Vou comentar uma coisa rapidinho antes da gente partir para as perguntas. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com o feminismo. Minha experiência pessoal com o feminismo. Quando eu estudei aqui na UFES, estou voltando agora para o curso de letras, mas eu estudei aqui por 2 anos e meio em engenharia de produção. E como eu tenho dificuldade de ficar calada, eu me envolvi em algumas discussões com feministas. Eu cheguei a ouvir de uma feminista, primeiro, que eu não deveria existir. Uma outra feminista me disse que eu deveria ser estuprada para entender a importância do feminismo. Recentemente... Foi uma feminista. A feminista jamais veio com você. É isso que eles falam. É isso que eles falam, não é feminismo, não é? Porque o feminismo, ele é como que uma geleia. Se você critica aqui, aí eles dizem, não, mas isso não é feminismo. Mas isso é o feminismo tal. E é justamente por isso que não há uma definição... Ela uma experiência pessoal.
E é justamente por isso que o feminismo, ele não tem uma definição clara. E eles não querem definir claramente o feminismo. Por quê? Porque quando você critica do nada, mas isso não é feminismo. Aí você critica do nada, mas isso também não é feminismo. Mas de que feminismo está falando? Então, foi por isso que eu trouxe os pensamentos das próprias feministas para a gente entender o que é o feminismo. E por isso eu peço, leiam as autoras feministas. Talvez as feministas não estejam lendo as próprias autoras. E a outra coisa só que eu queria comentar também é que meu marido fez um trabalho aqui na UFES, vocês devem saber. Ele sentou lá no corredor e queria discutir a questão das cotas raciais. E ele sentou lá na cadeira e esperou que alguém fosse lá para debater com ele. Daí eu cheguei lá, estava assistindo, né? Tinha acabado de fazer a pré-matrícula aqui na UFES. Cheguei lá e comecei a falar minha opinião, que eu sou contra as cotas raciais. Daí um menino olhou para mim e disse assim, você é fascista. Peraí, mas não é o movimento de minorias que vai defender a mulher negra? Não é ela a maior vítima? Então eu deveria me enquadrar, segundo a visão deles, na maior vítima. Mas no momento em que eu me posiciono contrariamente a esse pensamento, eu passo a ser opressora. Então, para os progressistas, a realidade ela é mutável de acordo com a ideologia que a pessoa defende. E agora a gente vai abrir para as perguntas por escrito, por favor, tá bom? Então, já tá com...